Bem-vindos a mais uma aula do projeto Pré-ENEM Uni. Meu nome é Yuri Mandela, sou tutor de matemática e hoje vamos começar uma revisão geral. Primeiro, antes dessa revisão, a gente precisa entender como é que você vai ficar pronto, como é que você sabe disso. Eu costumo seguir esse tipo de teste. Eu faço esse teste comigo mesmo quando eu fazia o Enem, para saber se eu tenho domínio, se eu estou sabendo tudo que pode cair no Enem. Então eu pegava as questões do Enem passado, né? Vai pegar 2019, 2018, 2017. Vou ler, vou escolher algumas questões, ler atentamente até o final, incluindo as respostas, ler tudinho. Identificar a área que aquela questão se encontra. Então, aqui a gente está falando de matemática. Então, verificar se é geometria, se é aritmética, se é probabilidade, se é função, ver qual que é a área que aquilo ali está já inserido, certo? Segundo, você tem que já formular na sua cabeça qual o caminho para resolver a questão, ou seja, será que é uma questão de função, será uma questão de probabilidade, será que é uma questão de juros, ou será que eu só vou precisar de regra de três? Então isso aí já tem que vir na sua cabeça. Quais ferramentas que você aprendeu, quais conhecimentos que você aprendeu que vão te ajudar a resolver aquela questão, certo? E aí depois que você tem, eu já sei que eu só vou precisar utilizar isso, já na sua cabeça. Aí você resolve ou procura a resolução e veja se o que aquilo que você pensou era realmente o que resolveria a questão. Então, esse aqui é um passo a passo rápido, entendeu? Se você tirar alguns minutos, pega a questão, olha, provavelmente isso aqui é só probabilidade. Eu vou ter que separar os objetos e tirar a probabilidade e isso aqui vai me dar a resposta. Procura lá a resolução ou resolve você mesmo e vê se realmente é só aquilo, entendeu? Então é para ver se o conhecimento que você adquiriu está fluindo, né? Que é o que você vai precisar no dia do Enem. Você vai ter que olhar, pá, bater e responder. Você tem pouco tempo ali, um pouco mais de 2 minutos, 3 minutos para resolver cada questão. E isso funciona para qualquer área, tá? Português, literatura, história, geografia, filosofia. Todas elas têm áreas, pequenas áreas de conhecimento, né? Que você sabe qual o caminho que você vai ter que interpretar. Por exemplo, se for questão de mídia, em português, é interpretação. Pode ser literatura, é sarcasmo ou é romantismo. Ele está utilizando alguma escola literária e assim vai. Qualquer área, né, você tem como fazer esse teste aí. Ele é rapidinho, geralmente, porque aí o que acontece? Se você olhar a questão e não fizer ideia do que vai resolver aquela questão, então aí nem adianta você tentar, né? Tá faltando alguma base. Então aí você já sabe o que marcar para revisar. Assim, poxa, eu olhei a questão, não entendi, não sei para onde vai. Pô, aquilo ali tem que dar uma revisada já. Então você já vai marcando o que você vai revisar. Isso é fácil. Já. Mas eu peguei as questões aqui do ano passado, de 2019, da aplicação PPL, né, que é a segunda aplicação, porque é a menos comum e geralmente tem umas questões bastante interessantes. Então, vamos resolvendo essas questões aqui para você ver o que eu estava falando. Vamos ler a questão. Uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing. Aqui está o Enem fazendo separando com vírgula aqui o verbo. Não pode não, tá? Foram realizadas ações de marketing para os 5 produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução das vendas desses produtos do primeiro para o segundo semestre. Então aqui vai estar a tabela. O sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto no primeiro e segundo semestre. Ou seja, aqui ele já está medindo qual que é o caminho que eu vou ter que saber fazer alguma coisa de percentual. E percentual geralmente sempre se mistura com proporção ou regra de 3. Então, isso aí se já veio na tua cabeça, eu vou utilizar uma regra de 3, um percentual, provavelmente uma proporção, razão, entendeu? É o caminho. Isso já tem que vir na sua cabeça, né? Então a gente vai olhar aqui.
que ele pergunta? A gente olha a tabela, né? Tá, tem as informações aqui. Vamos para a pergunta direto aqui, ou porque ele quer. A ação de marketing mais bem sucedida foi. Então, como é que eu sei qual é a ação de marketing mais bem sucedida? Ele fala aqui, ó, sucesso de uma ação de marketing de um produto é medida pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto do primeiro para o segundo semestre, né? Então, qual o caminho a ser tomado? A gente vai procurar a explicação. Tem uma explicação aqui, ó. Tá aqui, ó. É o sucesso, tá aqui. Essa é a explicação. Aqui diz o que você tem que fazer. Então, o que você tem que fazer? É o aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto, do primeiro para o segundo semestre. Na última aula que eu ministrei, eu falei como é que você calcula fácil o aumento percentual de um instante para o outro. É muito fácil. É só dividir o final pelo inicial. Então, aqui é a tabela que ele deu, certo? Tá aqui, ó, número de unidades no primeiro semestre, número de unidades do segundo semestre. Como é que você calcula o aumento percentual? Pega o último, divide pelo primeiro, e aí você vai ter o aumento percentual proporcional. Tirando 1. Por que eu tiro 1? Vou mostrar aqui. Então, vamos fazer de todos aqui. Eu peguei 600, dividi por 350, deu 1,71. Isso aqui quer dizer que 600 em relação a 300 representa 171%. Se eu transformasse aqui em percentual. Só que eu tiro o primeiro percentual, 100%, porque eu quero aumento. E o aumento aqui, por exemplo, vai ser de 71%. E eu faço para todos. Olha só. Pego 1.100 e divido por 1.000. Vai dar 1,1. Tiro o 1, tiro só 1, né? E fico com o resto e transformo em percentual. Aqui vai dar 10%. Vai sobrar 0,1. A mesma coisa aqui, vai dar 1,125. Tiro 1. Né? Importante é ressaltar aqui, se tivesse dado 2, eu tirava 1 só. Aí ficaria 100 e alguma coisa por cento. Certo? Então a gente faz para cada 1 e a gente observa qual que foi o maior aumento percentual. E, olha só, o maior aumento percentual de relação do segundo ao primeiro semestre não foi esses grandes aqui, ó, 4.500, 1.200, 2.100, foi o primeirinho aqui, ó, que apesar de ser o menor valor, é o maior aumento percentual. Entendeu? E aí, a resposta, letra A, né, vai ser o 1. Então, tem que ser assim, bate pronto. Entendeu? Olhar, vamos para a próxima questão aqui. Você já pensa, na hora que eu estiver falando, já pensa o que vai resolver. Né? Questão 147, 2019 PPL. Né? Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala 1 para 500. Escala, gente. Escala 1 para 500 é uma proporção, ou seja, tem uma proporção aqui, algo é 500 vezes maior do que aquilo que está sendo mostrado. Na escala, a primeira unidade é sempre da unidade que você está falando, certo? Então, ele fez uma planta do seu bairro. Então, tem a planta, aqui a planta, e o bairro é o imaginário. Então, esse 1 se relaciona à planta e o 500 se relaciona ao bairro, certo? A primeira parte, então, se eu, por exemplo, estiver falando de metro para quilômetro, de metro para quilômetro é de 1.000 para 1. De quilômetro para metro é de 1 para 1.000. Ok? Então é assim que você, por exemplo, aqui, ó, planta para bairro. É assim que você lê isso aqui, ó. Tamanho da planta, aqui está em centímetros. Então, 1 centímetro da planta equivale a 500 centímetros do bairro. É assim que você lê isso aqui, ó, essa escala. Você só tem que saber quem que representa o primeiro. Ou seja, aqui ele escreveu, ó, ele fez a planta do seu bairro na escala 1, de 1 para 500. Ok? Só para vocês ficarem claro como é que se lê a escala. Tem muita gente que fica perdido como é que se lê a escala. Não, é fácil. 1 centímetro da planta para 500 centímetros do bairro. É assim.
E aí ele fala aqui, continua, vamos continuar na questão, sendo que as quadras possuem a mesma medida conforme a figura. Então tá aqui a figura, tudo mais, vamos saber o que, que ele quer. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros, ou seja, essa medida de 73 metros é relativa ao tamanho real. Tá? O valor a ser colocado na planta em centímetros referente ao comprimento deve ser. Então, qual o caminho a ser tomado? Tem uma explicação na questão. E é essa escala aqui, ó. Ele já te dá qual que é a escala. E você, a questão também te dá o tamanho da ponte real. Então, o que, que você tem que fazer? Separa os valores. Lembra? Eu sempre falo para vocês, separem os valores. Então, pega o comprimento real da ponte. Aqui, ó. Ele te deu o comprimento. A escala 1 para 500 e vamos usar uma regra de 3, simples. Quando você trabalha com proporção, geralmente você vai cair em regra de 3. Né? Então, pega essa proporção aqui, ó. Você pode escrever ela uma em cima e uma em cima e outra embaixo. Ou seja, isso aqui é o que vai te dar a mesma proporção daqui. Lembra? Elas são proporcionais. Por isso que se chama proporção. Então, você pega o 1 e o 500. Então, qualquer proporção que você tiver, você coloca um em cima e outro embaixo. E aí você tem que organizar certo. Lembra que nessa 1 para 500, o primeiro aqui, ó, é relativo à maquete, né, ao desenho. E o 500 é relativo ao real, né? Então, esse 73 metros é o real. Então, você vai colocar junto aqui, ó, na mesma linha. E o que você quer saber é quantos centímetros você vai colocar na maquete, né? na planta, certo? Só que presta atenção, proporção não tem medidas. A única medida que você tem aqui é 73 metros. Então o resultado vai sair em metros. A gente resolve aqui, regra de 3, tal, faz a divisão, o resultado sai em metros. Prestem atenção que ele pergunta em centímetros, ok? E olha só, tem 3 respostas que são relativamente parecidas. Então, prestem atenção quando vocês vão converter métricas ou massa, né? Quilogramas, gramas, volume também, área, ok? Isso cai muito. Cai muito mesmo. Eu olhei a prova inteira, assim, de 2019, 2018. Sempre tem umas 2 ou 3 questões que é só para converter tamanho. Tá? Então, veja só. Leu a questão, sabe que a proporção vai cair numa regra de 3, aplica a regra de 3, presta atenção na unidade, converte certinho para o que a questão quer, né? E dá a resposta. Acabou. Vamos para mais um exemplo de mais uma questão do ano passado, a PPL 150 agora. O esquema representa a concentração de álcool presente em cada 200 ml de diferentes tipos de bebida. Então aqui está uma tabela, ele bota várias bebidas e ele tem várias informações aqui. Então ele pega 200 ml, separa por bebida e coloca qual que é a concentração de álcool. Ele tem grama de álcool, ele transforma isso em unidades de álcool aqui. E ele tem mais uma informação aqui embaixo, a unidade de álcool e males à saúde. Aí ele tem uma tabela aqui relacionando homens e mulheres, qual que é o risco, né? Baixo, médio e alto. Tudo mais. Aí ele vai para a pergunta. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho. Então, já vou falar aqui, ó, prestem atenção quando ele coloca isso aqui, máximo e mínimo, apenas, quando ele bota palavras especificantes. Ou seja, você tem que estar atento a essa informação aqui, né? Então, máximo, mínimo, somente, apenas, durante, até. Então são... Agora eu esqueci qual é o termo em português correto para falar para vocês, mas são palavras que delimitam, né, a visão, a resolução do sistema, da questão. Né? Então,
Gravem isso aqui, ele quer o número máximo de taças de vinho de 300 ml. Presta muita atenção que eu nem adoro fazer isso. Bem aqui, ele está pedindo de 300 ml na taça de vinho, enquanto que a tabela está em 200 ml. Ele faz muito isso. Ele te dá uma informação com um valor e pergunta outro. Né? Apesar de estar na mesma métrica aqui, né? Obviamente ele não vai te colocar gramas e tudo mais. Ele vai utilizar valores parecidos. Ele podia usar litro, não sei o que lá, mas ele não vai fugir disso. O que ele faz é utilizar valores diferentes para ver se você está atento. Ok? Então, continuando, que podem ser consumidas semanalmente por uma mulher que se enquadre no grupo médio risco. Então, vamos separar essas informações. Às vezes eu gosto de ler ao contrário a questão. Então, vamos ler ao contrário aqui, esse finalzinho, ó. Grupo médio de risco. Então, pega aqui, grupo médio de risco. Já chega aqui, grupo médio. Vamos dar uma arriscada aqui. Grupo médio. Né? Por uma mulher. Então, ele só quer mulher. Aqui, ó. Opa, eu sou bem ruinzinho para escrever nesse negócio. Desenhar. Então, aqui. Ele quer mulher. Certo? Semanalmente que pode ser consumida, tal, taças de vinho. Beleza. Então, qual dessa tabela aqui, o que que ele quer? Ele quer mulheres no risco médio. Ou seja, mulheres no risco médio podem consumir de 15 a 35 unidades por semana. Que unidades são essas? Está aqui, ó, unidades de álcool. Ele tem é só procurar a palavra igual, unidade, unidade. O único local que tem unidade aqui é aqui. Então, beleza. O que ele quer dizer isso aqui? A pessoa, né, a mulher com risco médio pode tomar de 15 a 35 unidades por semana. Ou tem um risco médio quando ela toma, né, de 15 a 35 unidades por semana. E ele pergunta qual o número máximo de taças de vinho de 300 ml. Então vamos separar essas informações aqui. Antes disso, de separar essas informações, você já sabe o que você vai utilizar? Quando você trabalha com tabelas, unidades, né, que vai transformando de uma coisa para outra, geralmente você vai cair em regra de 3. Então isso aqui não vai utilizar mais nada do que regra de 3. Simples assim. Né? Separa e porcentagem. Eu coloquei aqui, parece que vai cair porcentagem, né? Pode cair porcentagem. Você olha aqui, porra, tem umas porcentagens. Não, mas geralmente você cai numa regra de 3. Então, vamos separar as informações. Ele quer o consumo máximo de 300 ml. As unidades de álcool tem que ser de 15 a 35, ou seja, o máximo é 35. Ele bota na questão. Como te falei, aqui, ó. Ele bota na questão. De 15 a 35, então o máximo é 35. E 200 ml de vinho tem 2,4 unidades de álcool. Eu tenho que descobrir quanto que tem em 300. A questão me pergunta 300. A tabela me dá 200, mas a questão me pergunta 300. Então eu preciso saber quantas unidades tem. E aí faço uma regra de 3. Acho que 300 ml de vinho tem 3,6 unidades. Okay? E aí eu vejo, ó, se cada taça de vinho tem 3,6 unidades, o limite, né, o limite é 35 unidades são, tá? Aqui está errado. Logo, basta dividir o número máximo, né, pelo número de unidades encontradas em cada vinho. Então, eu tenho um máximo de 35. Eu pego esse 35 e divido por 3,6, que é o que tem em cada taça de vinho. Eu não gosto de fazer divisão com vírgula, né? Então, eu adiciono uma casa para cada um, né? Então, fica 350 dividido por 36. Faço a divisão e dá 9,72. Né? Aí eu vou lá nas questões. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho, né, que pode ser consumido por uma mulher. Então tem as opções aqui, deu 9,74. O máximo que ela poderia seria 9,74. Como ninguém toma 74, né, 0,74 de uma taça de vinho, você toma a taça inteira, então seria 9, o máximo de taças que a pessoa poderia consumir se ela tivesse no risco médio. Simples assim. Olha só essa questão. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2012
Aponte uma participação por região conforme indicada no gráfico. Então, tem um gráfico aqui. Lembra-se que um gráfico de pizza demonstra 100%. Se eu somar tudinho aqui, né? Deveria dar 100%. E aí, tá, até agora nada. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. Então, o que ele fala? Que as duas maiores, Sul e Centro-Oeste, juntas, as duas regiões maiores juntas, produzem 119,8 milhões de toneladas. Caiu com percentual, caiu com valores, você vai cair em regra de 3. É assim, é batata. Né? De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de tonelada de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste, então o cara aqui já foi sacando, entendeu? Vai te dar trabalho. Ele quer a região sudeste, ele não te deu 100%, mas ele te deu a soma de duas regiões. Vai cair em regra de 3? Vai. Né? Foi um valor, aí ele pergunta aqui, na região sudeste foi um valor mais aproximado de. Então, como é que você sabe? Porra, caiu com proporção, é uma proporção percentual. Né? Você vai cair numa regra de 3, e aí ele te dá aqui que é um valor mais aproximado de, ou seja, você vê que tem um monte de número quebrado aqui, né? Número quebrado, adoro isso, né? Número com vírgula. Então, 37,2, 38,3, 11,4, 119,8. Mas vamos separar os valores. Vamos lá. Ele diz, é uma questão longa, né? Aquela questão assim que vai tirar tempo de outras questões. Ele diz que duas regiões somadas dá 119,8 milhões de toneladas. As regiões é o Sul e o Centro-Oeste. Se eu somar o percentual das duas, né, ó, que o Sul de 37,2 e o Centro-Oeste de 38,3, somando esses dois eu vou ter 75,5. Mas ele quer a Sudeste, que é 11,4. Como esses percentuais são relativos ao mesmo valor, ou seja, existe um 100% que representa tudo que foi colhido naquele ano, né? Você tem como sair direto na regra de 3. Se eu pegar esse 75,5%, né, e equivaler ao tanto que, comparar, né, botar na mesma linha, ao tanto que foi colhido nessas duas regiões. Pegar o 11,4 e igualar a x, eu vou sair na resposta direto. Ao invés de pegar esse 75, fazer o equivalente, pegar o 100%, fazer o x, depois fazer para 11,4, não, você pode fazer direto essa daqui. Entendeu? Então, faz a resolução direta. Se você fizer a resolução direta, dá 18,89. Mas, lá no dia, você não vai ter uma calculadora. Né? Então, eu sugiro vocês arredondarem esses valores aqui para o que está mais próximo. Né? Então, para equilibrar, eu arredondei um valor para baixo, outro para cima aqui, ó. E o de baixo para baixo. Pode ter ido para 76, mas eu escolhi ir para 75 aqui. Né? Não ia fazer tanta diferença, tudo mais. E olha o resultado, dá um pouco diferente, né? Deu meio, pelo menos aí, quase de valor diferente. Mas vamos olhar na questão, olha só. Ele já pergunta qual o valor aproximado de. E esse valor aqui, 17,6, ele é bem próximo de 18,1. Então você já consegue chegar na resposta um pouco menos difícil do que se você fosse trabalhar com esse monte de casa decimal aqui. Certo? Mais uma. Agora, questão 160, também do ano passado. Né? Uma pessoa fez o depósito inicial de R$200 em um fundo de investimento que possui um rendimento constante sobre juros compostos de 5% ao mês. Nesse momento, você já sabe que você vai ter que lembrar da fórmula do juro composto. Por quê? Você vai ter que aplicar, de alguma forma, esse juro composto por algum motivo. Então, você sabe que vai ter que sair, pelo menos, já para o juro composto. Isso já tem que estar na sua cabeça. Ah, não lembro o juro composto. Já para a questão, vai lá. Ah, qual que é a fórmula do juro composto? Qual que é a regra? Qual que é a teoria? Ah, lembrei. Volta para a questão.
Esse fundo possui 5 planos de carência. Agora é coisa da questão, né? E aí, olha só, o Enem, às vezes ele até, como se diz, muito generoso, porque ele explica, né? As pessoas deveriam saber o que é carência. Mas ele explica logo depois, ó. Carência é o tempo mínimo necessário de rendimento sem movimentação do cliente. E isso vai ser importante para a questão. Ele já te explica, entendeu? Ó, o que é carência? É o tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente, ou seja, o cara não pode mover o dinheiro. E ele te bota aqui 5 planos, 10, 15, 20, 28 e 40 meses. Beleza. Por que ele bota isso aí? O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique. Então aqui está a informação. Ele quer duplicar o valor que ele investiu. Qual foi o valor que ele investiu? R$200, ou seja, ele quer tirar 400. Quando somado aos juros do fundo, blá blá blá. E aí ele te coloca aqui, ó, considere as aproximações, log de 2 e log de 1,05. Ultimamente, já faz muito tempo que o Enem não dá mais log inútil. Antes ele dava uns logs inúteis assim para ver se o cara caía, ficava perdido na questão. Hoje em dia não, ele já não dá mais log inútil. Provavelmente vai ter que usar esses dois logs. Então, o que a gente já tem até a questão? A gente tem que lembrar como que trabalha com juro composto e log. Então você já tem que ter esses dois conhecimentos na cabeça. Se não tiver, nem adianta continuar a questão. Já revisa. Se você já sabe, parte para resolver. Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, então aqui é um detalhezinho da questão. Ó, um apenas aqui, ó. Olha só, uma coisa delimitando a resposta. Ele fala aqui, seu objetivo apenas no período de carência. E qual que é o período de carência? Ele te dá aqui, ó. Tem vários períodos de carência. Então o que ele quer? Com a menor carência possível. Ele quer dobrar o valor dele, dobrar o dinheiro que ele aplicou, no menor período de carência possível, mas dentro do período de carência. Ou seja, ou vai ter que ser 40 meses, né, perto de 40 meses, ou 28, ou 20, ou 15, ou 10. Ou seja, se a pessoa conseguir em 8 meses, então vai cair aqui em 10. Se for entre até 15 meses, 14, 15, 13, vai ser esse aqui. Entendeu? Então ele quer o menor possível que dobre o valor. O que a gente vai ter que começar? Montar, né? Lembra aqui, ó, a palavrinha importante é o apenas dessa questão. E aí a gente monta a questão. Você sabendo que é só usar o juro composto e log, vai montando. O investimento inicial que ele quer é 200, o valor final é 400 e ele tem um lucro de 200. Qual que é a fórmula do juro composto? É isso aqui, ó. É o valor final, vai ser igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais os juros, isso tudo elevado ao tempo de prazo. Aqui, ó. Então vamos montar aqui os valores. O valor final que ele quer é 400. O valor inicial que ele quer é 200. O valor aqui dentro vai ser 1, né? Que ele fala aqui que é 5% de juros ao mês. Nossa senhora, quem me dera um investimento desse. Né? Então, 1 mais 5%, 5% é 0,05, 1 mais 0,05 é 1,05, elevado ao prazo. O prazo é o que está o x. Então, aqui começa a complicação de tudo, né? Então, a gente pode montar duas coisas. Primeiro, né? A gente guarda esse coisinha aqui para depois, entendeu? E vamos prestar atenção que para que esse 200 se torne 400, esse valor aqui tem que ser igual a 2. Concorda? Então, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é coisa de interpretação. Daqui para cá, olha. Daqui para cá, eu não usei matemática. Eu usei uma interpretação. Entendeu? Para ficar mais simples para resolver. Não vou deixar esse 400 aqui e ir correndo. De onde que eu tirei esse 2 aqui? Ó? De onde que eu tirei esse 2? Eu posso passar esse 200 dividindo para cá, né? Então eu vou ter que 1,05 vai ser igual a 2. Ou você pode prestar atenção de que para você duplicar esse valor, né? Esse valor aqui precisa ser igual a 2. Então você pode pegar esses dois caminhos.
ok? Se eu aplicar o log, né, vamos tirar esse x aqui da potência. Essa é uma das transformações que podem ser feitas, né? Mas isso aqui não vai ser útil para a gente, porque ele não te dá essa transformação. Ele não te dá um log de 2 na base 1,05 e tudo mais. Ele te dá 2 logs. Então, a gente pode aplicar log na equação inteira. Então, isso aqui é a equação que a gente tem, né? A gente viu que essa aqui a gente não tem como utilizar, então vamos voltar um pouquinho antes. A gente chegou até aqui. Lembra que quando você vai aplicar log numa equação, você tem que aplicar dos dois lados. Isso aqui é uma equação, então isso aqui está em equilíbrio. Se eu quero manter alguma coisa em equilíbrio, eu tenho que aplicar dos dois lados. É tipo uma balança. Se eu quero deixar equilibrada, eu quero adicionar 1 kg. Então eu tenho que colocar meio quilo de cada lado. Entendeu? Eu tenho que colocar os dois lados iguais. Então eu aplico o log dos dois lados. Log de 1,05 elevado a x é igual a log de 2. Okay? Então isso aqui é conceito de log e com equação. Tem mais um conceitinho aqui de log. Tá? Quando você tem um log de um número com expoente, você pode tirar esse expoente e multiplicar pelo log. Ok? Então aqui, ó, a variável ela estava aqui em cima no expoente, né? E eu tiro ela multiplicando o log. Atenha-se a um detalhe. Esse expoente ele é somente do número, ok? Não é um expoente do log inteiro. Se você tiver log entre parênteses e a variável aqui em cima, né? Se aqui tivesse entre parênteses, eu não poderia fazer essa transformação aqui. Eu não poderia trazer esse x para cá multiplicando. Eu só posso quando ele é potência daqui, ó. Então foi isso que eu fiz. X que multiplica o log de 1,05 é igual a log de 2. E ele me dá essas informações, tá? Ele deu lá na questão. Log de 1,05 é 0,2, log de 2 é 0,30. Tenho aqui, né, faço toda a aritmética. Lembra que eu não gosto de trabalhar com vírgula, então já transformo aqui para... A transformação aqui está errada, tá? A transformação aqui está errada, mas a matemática estava certa. Eu que coloquei errado. Aqui, ó, é 0,02. Ok? Então, um pequeno errinho aqui. Ou eu posso colocar o zero aqui e outra vírgula. E a transformação vai ficar 30 sobre 2, tá? Escrevi aqui errado. Então aqui é 0,02, aí transformando vai ficar x é igual a 30 sobre 2, então x vai ser igual a 15. Por coincidência, na resposta tem um plano de carência com exatamente 15 meses. Né? Então, o mínimo que a gente tem... se ele colocasse no plano C, estava dentro da carência? Estava. No D também, no E também. No A não estaria. Mas ele quer o mínimo. Né? Apenas no período de carência. Aqui, ó. Objetivo, apenas no período de carência. Então, a resposta, letra B. Ok? Mais uma questãozinha. Um pintor cobra R$240 por dia. Isso é uma questão clássica. Clássica. Ele pode trabalhar de várias formas. Não trabalhou da forma clássica, que ele aumenta o número de trabalhadores, ou troca o número de horas e tudo mais. Mas é bem parecido. Então, ele fala aqui que cobra R$240 por dia, que equivale a 8 horas de trabalho no dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção, talvez, no seu último dia de serviço. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados. E um cliente deseja pintar as paredes de sua casa, com uma área total de 260 metros quadrados. Um monte de informação, vamos lendo até o final. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes, para que a qualidade da pintura seja a melhor possível.
e o orçamento desse cliente para a pintura de 4.600. Quantas vezes, no máximo, olha outro delimitador, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Então, a última informação que ele passa é o orçamento do cliente, né? Ele tem um orçamento aqui, um dinheiro. Quantas vezes, no máximo, ele vai conseguir pintar a casa dele, que é 260 metros quadrados. Essa questão, então, já pensou o que vai resolver? Ah, função, porcentagem. Não, vai ser uma regra de 3. Olha só, mais uma questão sendo resolvida por regra de 3. E um monte de regra de 3. Então, vamos separar os valores. Área a ser pintada 260 metros quadrados, orçamento disponível 4.600, preço por dia trabalhado R$240 e desempenho por dia do cara 40 metros quadrados. Chegou aqui, lembra de revisar as unidades. Ver se as unidades estão iguais. Então, assim, ele deu a questão que as unidades tudo está em metro quadrado e o valor está tudo em real, né? Ele não muda isso aí. Ah, e o tempo trabalhado? O tempo trabalhado é igual ao desempenho. Então, você não vai precisar trabalhar por dia. Então, vamos começar. Qual que é a primeira coisa que você tem que... Na verdade, você nem trabalha tanto com a regra de 3. Você pode trabalhar já com divisão até. É até bem simples a questão, olha só. Então, a gente tem 260 metros, que é a área a ser pintada. E o desempenho por dia é de 40 metros. Então, eu faço primeiro, eu quero saber quanto tempo ele vai demorar para pintar a casa toda uma vez. Então, eu faço essa divisão, então ele vai ter 6,5 dias de trabalho. Se você fosse montar, né, a regra de 3, o que você colocaria? 40 equivale a 1, né? 260 equivale a x. E aí você chegaria nessa x ia ser igual a 6,5. Então você pode, montando por regra de 3, eu quero saber como é que eu saía desenhando regra de 3. Desse jeito, tá? 40, né, que é por dia. Então 40 metros equivale a um dia. Então você colocaria aqui 40 metros equivale a um dia. E depois você ia perguntar 260 equivale a x. E aí no x você encontrar esse 6,5. Esse é a primeira, né? Segundo passo. Esse 6,5, né, você tem que multiplicar por dia de trabalho. Então, eu quero sair com outra regra de 3. Então, um dia de trabalho, né, ele vai cobrar R$240. 6,5 dias de trabalho. Vai ficar igual a x. E aí você vai encontrar R$1.560 por vez que ele vai pintar a casa inteira. Então a gente sempre vai por passinhos, né? Primeiro a gente descobre quantos dias ele vai trabalhar. Depois, tendo quantos dias, qual o valor total que ele vai cobrar para pintar uma vez. Só que ele tem um orçamento limite. Ok? O orçamento limite dele é de 4.600. Quantas vezes eu consigo pintar, sendo que custa R$1.560 por vez? Só dividir, certo? Então, você pode fazer também por regra de 3, né? Você pode fazer 1.560. Você pinta uma vez. E com 4.600. Eu vou pintar quantas vezes? Você vai encontrar 2,94. 2,94 não é 3. Mas está tão pertinho. Pois é, vai faltar o cantinho da parede. Não vai dar para pintar, entendeu? Não vai dar para pintar 3 vezes. Então, olha só, o máximo que ele vai conseguir pintar é 2 vezes. Nossa, só 2 vezes com esse tanto de dinheiro e esse valor é. Ok? Então, essa é a resposta que a gente vai encontrar. A gente vai passando... São 3 regras de 3 que você vai utilizar. Ou se você já entendeu a relação, conseguiu interpretar bem a questão, já vai direto. Né? Você vai ter que descobrir quantos dias de trabalho, quantas vezes quanto ele vai cobrar por vez da casa toda.
E aí a resposta você vai encontrar aqui no caso 2. Tá? 2,94 não é 3, porque ele quer a parede inteira pintada, não só quase tudo. Entendeu? Então, infelizmente, ele só vai conseguir pintar 2 vezes. E é isso que eu tenho para trazer para vocês já como revisão principal dessa primeira parte, dessa primeira etapa. Então, gente, vocês já tiveram todas as aulas teóricas, praticamente. Agora está na hora de treinar. Né? Então, na hora de pegar a questão, já está lá no foco, já saber, isso aqui só vai utilizar a regra de 3, vou jogar um monte de regra de 3. Só vai utilizar percentual, vai utilizar juros, vai utilizar proporção. Eu olhei, né, os 2019, as provas de 2019, 2018, tem caído muita probabilidade. Então, gente, saibam tudo sobre probabilidade, né, média, mediana, moda, desvio padrão, cai muito. Isso daí, pelo menos, eu contei pelo menos 10 questões em cada. Então, assim, se vocês dominarem isso aí, já são 10 questões. Né? Você vai olhar a questão, isso aqui é probabilidade. Já sabe tudo, já vai montando tudo lá e tudo mais. Né? Questão de matemática. Lembre-se de, tipo assim, eu sempre fazia isso. Comecei a prova do Enem, primeira coisa que eu vou anotar, todas as fórmulas que eu estou lembrando. Tanto de física, né? Tem muita fórmula, quanto de matemática. Então, também isso aqui já é uma dica para vocês. E o melhor método que eu achei para mim, né, era sempre treinar naquele método de questão. Olho para a questão, já tenho que saber o que vai resolver. Porque se eu nem saber o que vai resolver, não adianta nem continuar. Agora, se você está travado numa questão, né, fala assim, nossa, eu quero descobrir como que eu resolvo essa questão. Então tem outra dica para você. Comece anotando os valores. Lembra, a matemática, quando você está lá na questão, ela é difícil de você interpretar ela. Tá? Então, separa os valores. Vai separando, faz anotação, que nem eu faço em toda questão aqui. Ó. Separa os valores. Com esses valores separados, tenta. Entendeu? Fala assim, eu tenho uma questão, eu sei que isso aqui é regra de 3, mas não estou conseguindo. Então, a coisa que você tem que fazer é tentar. Esse é o mindset, né, que as pessoas gostam de falar. Não, essa é a visão que você tem que ter na hora de você estar estudando. Eu tenho que tentar. Se você vai conseguir ou não, isso aí acontece, simplesmente acontece. Então você tem que ir tentar. Essa é a visão. Eu consegui sair alguma coisa. Conseguiu sair alguma coisa. Está errada? Então você só tem que corrigir o erro. Mas o importante é tentar. Uma vez que você consiga tentar, você já está um passo a mais de conseguir acertar. Entendeu? Sem tentar, você nunca consegue acertar. Não adianta desistir no meio do caminho. Então, além da primeira dica, eu deixo essa segunda dica final aqui, que é tente. Tente resolver ela. Uma vez que você sabe como resolver, tenta resolver. Okay? Encontrei a resposta errada. Vai lá e corrige. E depois resolve do jeito certo, tá? Tem muita gente que vai, tá errado, e passa a questão. Não. Errou, vai e faz do jeito certinho que tem que fazer, tá? Você tem que continuar praticando, continuar treinando e tentando. Uma hora sim, você passa com certeza. Okay? Espero ter ajudado e até a próxima.